A viagem que tenho percorrido com todos vocês tem sido incrível, mas finalmente chegou a altura de definir um novo rumo e uma nova meta. Sem saber, este seria o meu destino e o meu ponto de partida. Bem-vindos ao meu canal do YouTube, ao Aves Pires. Para quem não sabe, o Entre Asas e Criadores iremos viajar norte a sul do nosso país e conhecer um pouco mais dos criadores e deste mundo das aves. Hoje a paragem é aqui em Benavente para visitarmos um criador de ser grande. Um criador pelo qual sou imensamente grato por todas as vezes que me recebeu aqui em casa e por todos os seus ensinamentos. Venham daí. Brunão, como estás, meu amigo? Este é o nosso integrante hoje do canal, o Bruno, um criador aqui da zona. Fala-me um pouco de ti, apresenta-te ali ao pessoal ali de casa, Bruno. Ora bem, eu sou o Bruno Soares, muito de vocês já me conhecem através do Facebook e das redes sociais. Sou um criador aqui de uma localidade perto do concelho de Benavente, não Benavente em si, mas de uma localidade próxima. Temos uma coleção de aves mais dedicada essencialmente a psitacídeos, mas como vocês irão ver através do vídeo, vamos ter um bocadinho de tudo, não só psitacídeos, mas através também de aves aquáticas, outros tipos de aves como rolas, como fazões, aves ornamentais e outro tipo de animais também. E isto já é uma evolução, isto não é algo que tu começaste aqui neste projeto, foi tudo através de uma evolução, certo? Exatamente. Isto tudo começou essencialmente há 20 anos atrás. Já vem desde o tempo dos meus pais, tanto o meu pai como a minha mãe sempre tiveram viveiros de animais. Não existia, era o conceito de criação que nós temos hoje. Os viveiros que existiam eram viveiros mistos. Tínhamos os viveiros dos bico-curvos, nem sequer era psitacídeos, eram os bico-curvos, em que tínhamos, com muita pena minha, que já não consigo ter, que era um casal de psitacula crameri, o ringneck africano, o rabo de junco, misturado com rosicolas, misturado com agapornis personatas, roselas. Ou seja, era um viveiro comunitário. Okay. Depois tinham também um viveiro de exóticos, um viveiro de periquitos, mas era basicamente ter por ter, coleção, não propriamente na criação. Com o meu crescimento, com a minha aprendizagem, a partir dos meus 14, 15 anos, decidi começar a fazer um projeto meu de criação e pronto, e temos tido a evolução que vai ser possível acompanhar hoje através do vídeo. Qual é que foi assim, o primeiro casal que tu começaste então a colocar o ninho, a todo este manejo de criação e começou esta paixão realmente pela criação? O primeiro casal meu que foi adquirido com o intuito de criação foi um casal de agapornis rosicolis. Não me lembro bem, um macho arlequim e uma fêmea lutina. Tal e qual como eu também tudo começou com um casal de rosicolas. Depois, o primeiro casal assim mais forte a ser atingido foi um casal de conur de cabeça preta. Esse foi, que ainda hoje é uma ave que muitos de vocês certamente sabem, aquelas pessoas que estão mais ligadas a mim sabem que já me ouviram falar isso várias vezes. O casal de conur de cabeça preta foi o meu primeiro objetivo de psitacídeo maior, entre aspas, nada a comparar agora com o que vai ser possível ver, mas naquela altura, há 20 anos atrás, foi o primeiro objetivo e é uma ave que ainda hoje me marca muito e considero uma das minhas aves favoritas, pela dificuldade que foi, há 20 anos atrás, conseguir comprar o primeiro casal. A partir daí, foi o desenrolar de uma bola de neve, juntar a criação dos rosicolas, juntar a criação dos conures, já tinha ringnecks, e tudo começar a ser canalizado, esse dinheiro da criação, para chegar aonde estamos hoje. Espetáculo, bem, vamos lá então visitar estas beldades. Vamos embora, venham daí. Ora bem, deste lado temos os viveiros das araras. São viveiros de 5 metros, deste lado 5 metros por 2, com 2,5 de altura. Deste lado são ligeiramente maiores, 6 metros, 3 metros, 2,5 de altura também. Tem um casal de militares, chloropteras, araraunas. Porquê as araras aqui? As araras, visto serem umas aves mais barulhentas e não irem interferir tanto com os outros psitacídeos que a gente vai poder ver do outro lado, decidi concentrá-las mais e viradas para casa. Ou seja, isolá-las um bocadinho até do som que poderiam causar nas outras aves para efeitos reprodutivos. São aves um bocadinho mais que irão um bocadinho destabilizar o comportamento e o bem-estar das outras, derivado do seu barulho. Nós optámos por pôr as araras mais para este lado. Ok, diz-me uma coisa, tu aqui, estes são rigorosamente mais pequenos,
Tem a ver com as necessidades da espécie? As araúnas precisam de gaiolas maiores que as militares? Não. Aqui tem tudo a ver com o aproveitamento de espaço. Ok? O aproveitamento de espaço é que ditou as medidas que foram feitas dos viveiros. Ou seja, para um casal de militares, que a nível de tamanho é um tamanho mais pequeno que as araúnas, um viveiro mais pequeno não lhes vai fazer grande dano, porque são animais que têm 5 metros, espaço suficiente para voar. Num casal de Chloroptera já não. O casal de Chloroptera já precisa até de um viveiro maior que o das araúnas. Daí, os viveiros novos que iremos iniciar agora o projeto de construção, que já iniciamos até, será um deles que será destinado às araúnas. Tanto que elas estão num viveiro de 5 metros e irão passar para um viveiro de 11 para poder voar como deve ser e ter o espaço. E estou a ver que enriquecimento ambiental não falta nestas gaiolas. O bem-estar dos nossos animais está apoiados em 3 fatores, 3 pilares importantes aqui em casa, que é alimentação, veterinário e enriquecimento ambiental. São os 3 pilares fundamentais que nós temos nos nossos animais. Nós trabalhamos com uma equipa de veterinários mesmo que está responsável pela coleção e depois, além disso, fazemos o nosso próprio balanço alimentar das aves, consoante a sua necessidade, época reprodutiva, época de descanso, frio, calor. Nós temos aqui um problema muito grande. Salvo seja, não é propriamente um problema para nós, é um problema para os animais. Nós temos um inverno um bocadinho rigoroso, vamos a temperaturas negativas, e temos um verão muito rigoroso. Sim, eu posso confirmar isso, que eu felizmente visito as instalações do Bruno várias vezes e já estive aqui em alturas em que não se consegue estar cá dentro pelo calor, é mesmo muito, muito quente, e agora estamos numa zona numa altura do ano mais fresquinha e realmente está frio. Sente-se muito frio. Muita diferença. Está muito frio. Nós aqui conseguimos atingir de verão facilmente, num dia de verão de calor extremo, estamos a falar normalmente é finais de junho, os 47 graus, e são 47 reais, porque são os termómetros das máquinas que acusam cá fora ao sol os 47 graus, são mesmo 47, e facilmente no final de janeiro temos noites em que vamos a menos 4, menos 5, sem problema nenhum. Mas isto para as aves... Para as aves, ou seja, o primeiro ano foi um bocadinho complicado, o período de adaptação delas, exatamente. Depois o próprio animal adapta-se e está preparado. As aves têm um metabolismo, desde o momento que estejam... Aí está, desde o momento que o bem-estar animal seja assegurado através dos cuidados veterinários, através dos cuidados da alimentação, o próprio animal aguenta muito bem. Embora uma amplitude térmica que temos menos 3, menos 4 durante a noite e depois temos durante o dia 20 graus, essa amplitude de 23, 24 graus em 12 horas, não é fácil, mas elas adaptam-se facilmente. São animais que estão preparados para isso. E tu sabes disso, esta é a minha área que eu adoro. As araras, para mim, é uma paixão. As araras, a nível de beleza, são aves lindíssimas, são aves com uma inteligência e uma personalidade fora do normal, e embora eu, e tu sabes, sou um apreciador nato de catatuas. As catatuas é a minha paixão, mas sim, tenho que concordar contigo, tanto a nível de beleza como a nível de inteligência, são animais... E são muito dadas, criadas à mão e levando o estímulo correto. Sim. E mesmo criadas pelos progenitores, mesmo aves criadas pelos progenitores. Este casal, inclusive, já criou bebés até ao fim, já arriscámos mesmo a criação natural até ao fim. E o filho, neste caso era só um bebê, o filho que nasceu aqui foi uma ave que com 2 meses fora do viveiro já vinha à grade buscar nozes e amêndoas juntamente com os pais. Ou seja, mesmo criado pelos pais, são aves dóceis de natureza. Não estamos a falar de uma ave que vai ser bravia por nascer ou ser criada pelos progenitores. Não. As araras são mansas de natureza. Muito bom. Eu gosto mesmo. Este lado temos aqui a parte das araras, que é o que está virado para casa. Aqui mais atrás fizemos a parte das catatuas. Algumas catatuas, porque temos catatuas espalhadas por vários viveiros. Aqui neste caso temos um casal de Ducórpsis. No meio temos a catatua branca mais pequena do mundo, que é a Golfinho. Temos um casal de Golfinho. E no outro lado de lá temos outro casal de Ducórpsis. Os Ducórpsis são conhecidos no mundo da avicultura tanto as pessoas responsáveis pelo Loro Park, como de outros parques bastante conhecidos a nível de aves, como das piores catatuas que existem a nível de agressividade. Os espanhóis até têm um termo até engraçado para elas, a nível da agressividade que elas têm. Tanto que, não sei se depois vai ser possível ver, nós temos ali uma fêmea que não tem a mandíbula superior. O macho antigo que ela teve, a nível de agressividade, que lhe arrancou o bico de cima. E não na nossa casa, na casa do... A nível de alimentação, aquela ave que estás a falar que não tem a mandíbula, a nível de alimentação, a nível de reprodução, interfere alguma coisa? Não. A adaptação teve que haver um período de adaptação, ou seja, tivemos de trabalhar com uma comida mais mole, fruta descascada, um granulado triturado,
depois começarmos a fazer um género de uma papa à base de papa de ovo, granulada, de fruta, para o animal conseguir aprender a utilizar a língua como uma ferramenta de substituição da mandíbula superior, e hoje não, hoje é uma ave completamente autónoma, uma ave que está habituada a comer o que mais come, mistura de catatuas, não procuramos já nenhuma alternativa à alimentação adequada à sua necessidade. Ela própria... As aves, principalmente as aves têm uma maneira de encarar as situações adversas que lhes acontece muito rigorosa, que é a adaptação delas é muito rápida, porque se não for rápida elas morrem. E os próprios animais acabam por ter uma adaptação muito rápida às necessidades que vão encontrando ao longo da vida. Quer a nível de uma asa amputada, quer a nível da perda de penas, que lhes vai impossibilitar depois o voo, agressividade da parte de um ou do outro, a perda de mandíbulas, perda de língua, aves cegas. É perfeitamente normal encontrar em coleções europeias, principalmente, aves cegas, e são aves que continuam a reproduzir, continuam a ter uma vida estável, ou seja, embora tenham aquela deficiência, adaptaram-se à realidade que têm que viver. Pronto. Boa. Bem, estou aqui a ver aqui deste lado a esgala, que é uma paixão. Das catatuas, vou-te ser muito sincero, estas, as Inca, pá, é uma paixão. Há que perceber uma coisa, que às vezes as pessoas têm muita dificuldade em entender, e é uma coisa muito importante. Quando nós falamos em catatuas, normalmente nós pomos as catatuas todas no mesmo bolo, mas nós não podemos pôr as catatuas todas no mesmo bolo. Catatuas australianas, tudo o que seja catatuas negras, catatuas galas, as Mitchell, as Incas, são aves completamente diferentes das catatuas da Oceania ou da Indonésia. E as pessoas têm muito aquela ideia de comparar estas catatuas com estas catatuas. A nível de cuidados, de alimentação, época de reprodução, agressividade, são completamente diferentes. As mais parecidas com as catatuas da Indonésia, eu estou-me a referir no total tanto às do Córtex, às albas, às molescenses. As mais agressivas que nós temos como elas são as Incas australianas. Mas porquê? Porque as Incas são agressivas em viveiros individuais, de casal. Porque se trabalharmos com viveiros em colónias, como temos vários criadores europeus a trabalhar em colónias, já não existe agressividade. Já são aves completamente adaptadas à realidade que enfrentam. Ou seja, a catatua é agressiva porque o índice de testosterona dos machos irá subir na época de reprodução. Sem dúvida. Se estiverem numa colónia com outros machos, essa testosterona será dividida e descarregada sobre os outros machos, em cortejamento, em exibicionismo. Os próprios machos, vê-se vários vídeos deles a abrirem as asas, a levantarem a popa, a cortejarem-se os machos e enfrentarem-se uns aos outros, deixando as fêmeas sossegadas. Se nós trabalhamos com viveiros aos casais, o macho não tem outra ave para fazer esse comportamento. Automaticamente irá fazer na fêmea. Se a fêmea não estiver receptível, e sendo ele mais fraco, por vezes acontece os índices de agressividade. E diz-me uma coisa, como é que se pode controlar alguma estratégia que se... A agressividade dos machos? Exatamente. Eu aqui optei por fazer uma coisa. Há quem não seja apologista, para mim está a resultar, que é ter grade entre eles. Okay. E porquê ter grade entre eles? Ter a parte de isolamento de ninho e de alimentação lá dentro, de chapa, mas ter grade para eles, não ter tudo chapeado e os pássaros poderem ver-se uns aos outros. E já nos aconteceu aqui, tanto este ano como o ano passado, quase todos os anos de reprodução, já nos aconteceu ter a fêmea de lá, que não tem a mandíbula superior, a incubar os ovos, e esta fêmea aqui a incubar os ovos no ninho, descansadas. E ter os machos nos poleios, um daqui, o outro do lado lá, a exibirem-se um para o outro. Levantarem a crista, abrirem as asas, a fazer o comportamento de agressividade do género. Ok, eu sou maior do que tu, eu sou melhor do que tu, eu sou mais forte do que tu, mas nunca existe agressividade porque temos sempre redes duplas. Okay. Ou seja, mesmo que um tenta atacar o outro, não se conseguem tocar um no outro. E enquanto eles estão a descarregar a testosterona, como estávamos a falar há bocado, um no outro, as fêmeas estavam sossegadas em incubar os ovos. E eu aqui nunca tive agressividade. Conclusão, acabas por... o facto de não haver esta rede e a possibilidade deles se verem uns aos outros, acabas por distrair a atenção do macho à fêmea para o macho dividir a atenção para os outros e acaba por eliminar um pouco essa agressividade. Pode ser uma coincidência, mas eu acredito que seja uma coincidência que está a ser real nesta situação. Está a resultar. Exatamente, está a resultar e depois não é só a parte de resultar, é a parte de tentarmos simular o comportamento natural das espécies. Porque quando nós temos só uma única espécie, nós não conseguimos, um único casal de espécies, não conseguimos fazer esse comportamento. Porquê?
Porque aquele macho não tem outro macho da mesma espécie para poder fazer o comportamento natural de exibicionismo, de descarregar a testosterona, não tem esse comportamento. Okay. Neste caso, aqui tem, porque eu tenho outra espécie, tenho outros casais da mesma espécie. Que me digas assim, Bruno, pode ser uma coincidência? Pode, mas que está a resultar no meu caso, está. Enriquecimento ambiental pode interferir nesta agressividade, neste entretenimento dos casais? Sim, claro que sim. Tanto como é visível nos nossos viveiros, todos os nossos viveiros têm bastante vegetação, bastantes galhos, troncos, tudo. Porquê? O macho, se estiver ocupado a destruir com outro tipo de ocupação, propriamente não vai ter aquela necessidade de se virar à fêmea. E o enriquecimento ambiental, para mim, até é mais importante em outras situações. Não é na agressividade no casal, é mesmo no picacismo ou na necessidade do macho em se penar. Ou cortar as penas, macho ou fêmea, cortar as penas. Se eles tiverem coisas para destruir, não vão ter a necessidade deles próprios destruírem eles mesmos. O que eu noto e tenho visto pela internet são pessoas a dizerem esta espécie tem muita tendência a depenar-se. Esta espécie... Será então falta de algumas necessidades, enriquecimento ambiental, nutrição? Há várias coisas que podem causar isso. Desde parasitas externos, o que não é normal encontrar em papagaios, porque todas as espécies de psitacídeos têm a facilidade através do bico de eliminar os parasitas externos. Pode ser um problema neurológico, que normalmente grande parte dos casos tem a ver com problemas neurológicos. As pessoas dizem assim, ele começou-se a depenar. Ok, temos que saber a razão de ele se começar a depenar. Às vezes pode ser uma ave ligada demasiado a uma determinada pessoa, em que essa pessoa por algum motivo desapareceu da vida da ave, através de morte, através da venda, a camada, qualquer razão que fez com que essa pessoa saísse da vida da ave, e a saudade, a falta daquela pessoa fez com que o animal entrasse num género de stress. Eu comparo isto muito às depressões que os seres humanos têm, ok? Os seres humanos entram em depressões, só que a depressão do ser humano pode levar ao suicídio. Nas aves é exatamente a mesma coisa. Elas começam pela parte da mutilação e a mutilação depois deixam de comer, deixam de fazer a sua vida normal e acabam por morrer. Nós, há 2 anos, eu e a Sandra, vimos num criador nosso amigo em Espanha uma catatua alba que até bocados de carne arrancava. O animal arrancou as penas, acabou as penas, começou a arrancar carne. Uma coisa horrível. Porquê? Aquele animal estava habituado à sobrinha dessa senhora. E a sobrinha dessa senhora, pelo nascimento de uma criança, não quis manter a ave em casa, com receio por causa do pó, das alergias. Claro. E então a ave foi para a tia, que a tia sempre teve aves. A ave entrou em stress e a partir daí começou a mutilação. Nunca mais foi. Pode ser através da falta de uma pessoa, pode através da mudança alimentar. Estar uma ave, estar habituada a um tipo de alimento, mudarmos o tipo de alimento, o animal não gostar e estranhar e criar uma reação também de mutilação. Pode ser através de falta de coisas para a ave estar entretida, porque o enriquecimento ambiental normalmente liga-se muito a pôr um galho verde dentro do viveiro. Não é só isso. Peleios de várias medidas, peleios moles, peleios duros para elas roerem. A própria alimentação pode servir como enriquecimento ambiental. Exatamente. Eu trabalho aqui a nossa base de alimentação, tanto é granulado como é sementes. Eu não sou apologista a 100% sementes e 100% granulado. Não sou apologista disso. Bastante verdura, bastante fruta, sementes. Muitas pessoas dizem, mas as sementes fazem mal, as sementes engordas. Há 50, 60 anos que se cria psitacídeos de forma intensiva na Europa e os novos granulados têm uma vida de mercado de 15 anos. Ou seja, há 40 anos atrás não havia os granulados que nós temos hoje e criava-se psitacídeos na Europa. Por isso, o granulado não é o caminho 100% necessário para criar aves. Não. As sementes também são um caminho para criar aves. Não condeno quem dá só sementes, nem condeno quem dá só granulado. Claro. Atenção, cada um faz da maneira que preferir e como vir melhores resultados. Nós aqui utilizamos as duas coisas. Mas isto é a conclusão. A própria semente acaba por ser um enriquecimento ambiental. Sem dúvida. O trabalho que o animal tem para abrir a semente, tirar o miolo da semente de dentro da casca, o comer, o desfazer, é uma parte em que o animal está entretido psicologicamente, ou seja, a ter um trabalho, uma função para chegar a um fim. Isso é muito importante para o animal. E tal e qual como nas frutas e nos legumes, a gente pode brincar com essa estratégia. Ou seja, em vez de estarmos a servir mixes com bocadinhos mais pequeninos que facilita a digestão e eles a comerem, se a gente servir bocados maiores, eles vão ter mais o entretenimento de estarem a roer. Isso é tudo coisas que a gente pode jogar
para o enriquecimento ambiental das nossas aves. Eu compreendo muitas vezes aquelas pessoas que migam a fruta muito pequena e se por vezes têm até uma necessidade, e às vezes a gente tem que compreender que é, se o animal ingerir a fruta não vai cair no chão. Não vai cair no chão, não vai criar fungos e bactérias, como nós sabemos, não é? Ou seja, tudo o que é posto é consumido, automaticamente não há desperdício, não há um cultivo de bactérias ou de fungos que pode prejudicar o bem-estar animal. Exatamente. Mas também acabo por compreender quem dá a fruta de maiores pedaços, como eu faço. Ou seja, porque uma ave que tem, por exemplo, um quarto de maçã, um papagaio, uma catatua, uma arara, agarrar num quarto de maçã, como nós agarramos num bocado de pão, numa peça de fruta, e estar ali com o bico a desfazer e a comer, vai criar um próprio enriquecimento ambiental que não acontece a quem miga a fruta em bocadinhos muito pequeninos. Compreendo um lado, mas também compreendo o outro. Eu sou apologista de dar pedaços maiores e fazer uma higienização constante e diária nas nossas instalações para não haver fungos e não haver bactérias. Mas também percebo quem faz os bocadinhos mais pequenos. Mas a verdade, para um enriquecimento ambiental melhor das aves, uma peça de fruta maior vai fazer com que o animal esteja mais entretido a comer do que um bocadinho pequeno. Eu na minha casa tendo a fazer, lá está, é um equilíbrio, eu opto sempre pelo equilíbrio, eu faço, hoje posso dar bocadinhos mais pequeninos, amanhã dou de molhado, depois no outro, se calhar pego uma batata doce, corto em bocados corto ao meio ou corto em 4 e dou. Lá está, é um equilíbrio. Eu por acaso jogo muito com isso. Jaime, pensa numa coisa que eu costumo dizer muitas vezes e acho que é das coisas mais importantes. Tu faças de uma maneira, eu faço de outra. Exato. Tu estás a resultar, estás a ter criação. Eu estou a resultar, estou a ter criação, não significa que tu estás mal ou eu estou mal. Exatamente. Estamos os dois bem. Para as aves, isto não é matemática. Não é matemática. Isto não é como juntar 1 mais 1 vai ser 2 e esses 2 vai dar múltiplos de 3, 4, 5, 6 na criação. Não é. Isto não é matemática. Estamos a falar de seres vivos. Esta mesma ave pode ter, embora seja da mesma espécie da que temos ali em baixo, este casal, olha, dou-te um exemplo muito grande. Este casal gosta muito de laranja. A maçã já não pega tanto. Aquele casal já é o contrário. Estamos a falar da mesma espécie, criadas da mesma maneira, a mesma alimentação que estas levam, aquelas levam, o cuidado que estas levam, aquelas levam, a exposição solar, chuva, tudo igual. Tudo. Este animal, pura e simplesmente, não gosta tanto de maçã. É o gosto. Mas é o casal, não diríamos que é só a fêmea ou só o macho. É mesmo o casal, não gosta muito de maçã, come um bocadinho ao outro e já experimentámos desde maçã vermelha, maçã verde, maçã amarela. Nós somos apologistas da fruta mais verde, que é a necessidade da ave. Perfeito. E aquele casal come exatamente a mesma fruta que este casal come e aquele casal já gosta mais de maçã e gosta menos de citrinos. Não significa que por darmos mais maçã a este vai criar melhor, por darmos menos maçã àquele vai criar melhor. Esquece. Não. Exatamente nos criadores. Por tu fazeres de uma maneira e eu fazer de outra, não significa que tu estás mal ou eu estou mal. Ambos estamos bem, significa que cada um tem que se adaptar às suas necessidades e ao seu estilo de vida. Exato. Eu tenho a possibilidade de trabalhar todos os dias em casa e ter o dia inteiro para dedicar aos meus animais. Quem não tem, eu compreendo aquela necessidade mais de tratar a fruta mais pequena, não haver tanto desperdício, para evitar uma higienização diária, ou seja, ter que limpar os viveiros 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, a fruta mais pequenina faz mais sentido. No meu caso, é muito diferente. Exato, é algo que eu tenho passado muito na página e quero que o pessoal entenda que é o que eu passo na página, no canal e em todas as plataformas agora do Aves Pires, não é o que é 100% certo ou o que tem que ser feito. É o que eu faço, a experiência que eu tenho com as minhas aves, o que resulta com as minhas aves. Se eu faço, por exemplo, eu pego no eucalipto, vou, lavo, passo Virkon, passo Merfod Sun, passo isso tudo. Epá, é um cuidado meu. Não quer dizer que tu tenhas que o fazer. Não. Percebes? Não. E assim, o que eu aconselho a todas as pessoas que têm aves, ou que tenham, ou que queiram, os que já têm não têm esta necessidade porque também já sabem, mas quem está a iniciar é assim, vejam vários, falem com vários, tentem tirar o máximo de informação possível e daí filtrarmos as nossas necessidades e o que é que nós podemos adaptar aqui. Foi o que aconteceu connosco. Eu vi várias instalações, eu vi várias coisas e tentei, nós temos, não interessa dizer quem, mas a pessoa sabe perfeitamente quem é o nosso pilar fundamental na construção dos viveiros, quem me ajudou muito, quem me convidou várias manhãs para ir lá à casa mesmo ao fim de semana para ver as instalações e tirar ideias para eu poder fazer as minhas. E aí está, não é por eu fazer desta maneira que é a maneira melhor que existe. Exatamente. Uma pessoa que faça grade, uma pessoa que faça em madeira, uma pessoa que faça em acrílico, tudo resulta. Temos é que adaptar às nossas necessidades. No cuidado das nossas aves é exatamente igual. A alimentação, o tipo de alimento que vamos dar,
cada um tem que saber o que é que vai fazer próximo. Exatamente. Claro, não entrar em devaneios, ter atenção com a fruta por causa da glucose, o excesso da glucose vai criar problemas nas aves, cuidado com o excesso de girassol, cânhamo ou sementes gordas por causa da gordura para o fígado das aves. Há que haver também um cuidado nesse aspecto. Exatamente. Agora, no geral, cada um vai se basear ou vai se moldar à sua melhor maneira e ao seu melhor estado. Claro que sim. Olha, estamos agora aqui a entrar numa parte em que eu quero que tu me expliques então qual é que foi a tua ideia, no que é que consistiu fazer as instalações desta maneira, porquê assim e porquê não, e porque não de outra maneira. Este lado aqui, tudo aqui são Amazonas. Estamos aqui com vários casais de Amazonas, no total são 16 casais, temos 16 casais de Amazonas. Este lado, estes viveiros, estão todos virados a nascente. Qual foi o meu objetivo? Pássaros sul-americanos virados a nascente. Precisam de mais sol matinal para aquecer o metabolismo. Do lado contrário, temos estes viveiros que estão virados a poente e já optámos por pôr também alguns sul-americanos mais resistentes, o caso das Patagónias, que são aves mais de altitude que aguentam bem o frio, asiáticos, acima de tudo os asiáticos, são aves que estão mais preparadas, quer o Spicitácula crameri, quer a Spicitácula derbiana, quer o Spicitácula eupátria, todas esse tipo de aves estão mais habituadas ao frio, não habituadas porque neste caso estão todos habituados, mas estão mais preparados para enfrentar o frio, ou seja, levarem com o sol mais tarde. Exato. E aqui os sul-americanos nós optámos por virar a nascente para levarem com o sol logo matinal, o primeiro sol a nascer, incide logo nos viveiros e faz logo uma condição térmica superior aqui. Ok, e diz-me uma coisa, e porquê as frentes, ou seja, o interior do corredor, todas elas fechadas, só com este janelazinha para a gente? Isto foi uma ideia retirada em grande parte do nosso amigo lá de cima do norte, ele sabe quem é, que nos ajudou muito e foi uma ideia retirada da parte dele. O porquê de fazer assim? Isto para todos os efeitos, isto acaba por ser um centro de criação. É um criador, não é um jardim zoológico. Ou seja, o objetivo aqui, o conceito principal aqui não é viver animais. É tratar de animais e fazer com que esses animais reproduzam, tenham o bem-estar para reproduzir. Então, o porquê de fazer assim? Nós entramos aqui num plano de viveiro, de corredor de viveiro lateral de um lado esquerdo e lateral do lado direito, em que só nos interessa ter o acrílicozinho para ver se o casal ou a espécie em questão, porque neste caso aqui, por exemplo, temos o casal e um filho, estão bem, são aves que estão saudáveis, que apresentam um comportamento, um bem-estar normal. Temos a parte da alimentação e da água deles, em que tratamos deles, e temos a parte aqui de inspeção do ninho, que também é feito através de fora. Neste momento, agora estamos a iniciar as limpezas todas, a terminar as limpezas todas, que é a época de reprodução, preparar tudo. Este ano não iremos retirar os ninhos, o ano passado retirámos os ninhos todos aos Amazonas, este ano iremos deixar ficar os ninhos, também para nós podermos avaliar se os animais necessitam, ou seja, vamos ter uma maior taxa de reprodução retirando os ninhos, ou vamos ter a mesma taxa de reprodução mantendo os ninhos. Nós próprios vamos avaliar esse comportamento dos animais. E isto, voltando ao tema principal da parte da chapa, em que seja o maior facilidade de tratamento da espécie, mas o menos evasivo e abusivo sobre o casal. Okay? O casal sente que nós estamos aqui, através dos nossos passos, da nossa respiração, o pouco acrílico que tem, que nós vimos para dentro, eles também nos vêm para fora, mas o deixar o casal o mais confortável possível, nós andamos aqui e eles não se sentem invasivos, tanto que eles próprios vêm ter connosco aqui à porta e não tem aquela necessidade de haver uma invasão de privacidade em que nós nos aproximamos da grade e eles fogem desalmados lá para fundo. Exatamente. Não, mas realmente está incrível, facilita o manejo, acima de tudo é isto que eu acho que deve ser na construção das nossas instalações, deve ser para facilitar o nosso manejo. Ou seja, eu aqui suponho que tu facilmente com um carrinho ou algo do género, tu consigas ir tratando das aves de um lado e do outro. E aqui há um aspecto muito importante que muita gente se esquece, que é, nós temos os animais porque gostamos. Nós precisamos de usufruir deles, por isso é que os temos. Se nós perdermos, uma pessoa que tenha um trabalho diário de 8 horas por dia, não é? Que tem 1h30, 2 horas por dia para poder tratar dos animais, porque depois tem a família, tem os outros compromissos que despende de tempo e não pode dispor desse tempo para tratar dos animais. Claro. Se tem 1h30 para os seus animais, para tratar deles, e vai perder essa 1h30 a mudar águas, comidas, limpar ninhos, varrer viveiros,
não vai usufruir dos seus animais. Por isso, o cuidado deles, o tratar deles tem que ser uma coisa rápida, tem que ser uma coisa que seja, não digo mecânica, industrializada, mas que seja uma coisa de fácil tratamento. Que é para, quanto menos tempo nós demorarmos a tratar deles, mais tempo temos para usufruir dos próprios nossos animais. Sem dúvida alguma. Porque senão, vamos perder o nosso tempo a tratar deles e depois não vamos poder apreciar a beleza das nossas aves. E isso, para mim, é a parte mais importante. Sem dúvida alguma. E eu tenho, e as pessoas vão ter a possibilidade de notar isso, tu aqui funcionas muito com viveiros diretamente no chão. Sim, para mim não em todas as espécies. O caso dos papagaios cinzentos e dos loris, nós temos viveiros suspensos, são gaiolas suspensas para eles, mas da grande maioria nós temos viveiros de chão. E nós notamos muito o comportamento diferente que as aves têm, porque os amazonas vão ao chão. E às vezes é uma pequena particularidade que as pessoas não têm noção. As pessoas pensam, vamos pôr isto, são aves do alto das árvores, de copas, são aves que não têm necessidade de vir ao chão. Mas os amazonas vêm ao chão. Não há grandes filmagens no meio da natureza de aves a descerem ao chão, nas florestas, mas vê-se muito, por exemplo, naqueles barrancos de areia e de argila, as aves, juntamente das araras, os peões, alguns amazonas. Há muitas filmagens dessas na Guatemala, em países sul-americanos, em que se vê as aves irem a esses barrancos recolher a argila. Ou seja, as aves têm uma necessidade de baixar. Se nós dermos só gaiolas ou viveiros suspensos, as aves não têm essa possibilidade. Aqui elas têm. Atenção, voltamos ao mesmo. É uma opção minha. Sim. Não significa que todos tenhamos que fazer isso. Exatamente. É uma opção minha. Eu pessoalmente sou fã e adepto dos viveiros suspensos, mas lá está, de espécies para espécies. Eu nas minhas araras tenho a gaiola suspensa, mas muito pouco do chão. E não vejo elas irem ao chão. Se calhar elas até vão, mas que eu veja, não. Mas eu gosto muito do suspenso, até mesmo por isso. A higiene, na minha opinião, acaba por ir tudo parar ao chão. Eu consigo varrer, mas atenção, eu não tenho amazonas, não tenho catatuas de porte maior, tenho aves concordo contigo e tens toda a razão nesse aspecto. Não significa pela espécie. Não podemos ir pela espécie. Nós ali acabamos de ver um casal de catatuas do córtex que elas não vão ao chão, elas só andam pela grade. Tanto que elas conseguem manter aquilo é um arbusto, planta, como quiser chamar, de physalis, as bolas laranjas, e elas, tudo o que se aproxima da grade, onde elas chegam, elas destroem. Mas elas não vão ao chão comer o miolo da planta. Ok? Varia de espécie para espécie. Agora, por exemplo, uma coisa que eu noto muito. Eu trouxe da antiga casa 2 casais de catatuas galas. Os 2 habituados a gaiola suspensa, porque eu na antiga casa não tinha viveiros de chão, eu tinha gaiolas suspensas. Tanto um casal como o outro, um já tem 12 anos, o outro tem 10, não vão ao chão. Todas as galas que eu crio aqui, que já criei aqui, habituei-as sempre a viveiros grandes, todas as minhas galas andam no chão. Inclusive este casal que nós temos aqui ao lado, este casal vai no chão. Porque foi habituado desde bebê a um viveiro de chão. É o hábito. Todos os casais que eu tenho, que foram habituados desde bebê a gaiola suspensa, não vão ao chão. Nos Amazonas, qual é assim, o tamanho que tu utilizas? A nível de alimentação, tu achas que tem que se ter muito cuidado com a alimentação dos Amazonas? O que é que tu podes dizer às pessoas que têm Amazonas, assim umas dicas para quem cria Amazonas? O que é que tu podes dizer ao pessoal lá de casa? Os Amazonas são aves que não são tão ativas quanto as catatuas e quanto as araras, têm uma tendência a comer, descansar no poleio, comer, descansar no poleio. Ou seja, são aves que não conseguem facilmente digerir ou triturar a quantidade de alimento que consomem. Se nós dermos muita alimentação gorda ou demasiada quantidade de alimentos, são animais que têm tendência a engordar facilmente. E depois o que é que nos acontece? Temos uma época reprodutiva desastrosa. Ou machos que não enchem os ovos, estão demasiado gordos para conseguir copular, ou fêmeas que podem correr o risco derivado da gordura de ficar com ovos atravessados. Ou seja, os Amazonas são aves que temos que ter um balanço alimentar muito, muito exigente. Pouca alimentação, alimentação certa, cuidada, e viveiros, na minha opinião, viveiros grandes para eles poderem desgastar o que consomem. Os meus viveiros não são os maiores, tanto estes viveiros daqui que nós estamos a ver aqui da parte dos Amazonas têm 2 anos e meio, estes aqui, os dali de trás, já têm 3 anos e meio feitos. Se fosse hoje, eu tinha dado mais largura aos meus viveiros. Os viveiros dos Amazonas, aqui que nós utilizamos aqui em casa, têm 4 metros de comprido, 1 de largura, 2,20 de altura. 1 metro de largura tem resultado, não digo o contrário, as aves consegues facilmente ver um casal a voar sem problema nenhum. Mas se calhar mais 1 metro, ou seja, 2 metros por 4 por 2,20 de altura, não se perdia nada. Quanto maior, melhor. Eu sou apologista para qualquer ave
quanto maior melhor. Ok, para quem não tem a possibilidade ou quem prefere gaiolas suspensas, é possível criar Amazonas em gaiolas suspensas? Claro que sim. Eu em Fernão Ferro, na antiga casa, cheguei a criar o meu primeiro casal de Amazonas, um casal de Amazona barbadenses que estão ali, criavam numa gaiola de 2 metros por 1 por 1 e reproduziam bem. Eu conheço vários casais de Amazonas, que são instalações que eu não gosto, mas que aceito que as pessoas as tenham consoante as suas necessidades. Eu conheci um casal de Amazonas barbadenses, também de uma senhora nossa conhecida, que estava a criar numa gaiola de 1 metro cúbico. Metro por metro por metro. Okay. Se calhar não são as melhores condições, como é lógico, mas o que é certo é que os animais reproduziam. Por isso, se os animais estão a reproduzir, os animais estão bem. Portanto, temos estado a ver tudo que são gaiolas diretamente ao chão, mas tal e qual como tu já disseste, há 2 espécies aqui no teu plantel que tu utilizas gaiolas suspensas. Exatamente. Certo? Sim, aqui como facilmente é visível, nós temos os cinzentos. Todos os nossos casais de cinzentos, neste momento, estão em gaiolas suspensas. São gaiolas de 2 metros por 1 por 1. Os animais estão bem, estão a reproduzir. Temos um sucesso reprodutivo grande até ao ano pelos nossos casais. Agora, uma coisa muito importante. Estas aves, o nosso objetivo, nestes viveiros novos que nós estamos a construir, é mesmo para fazer o que acontece na natureza, que é as aves vão estar 7 meses de reprodução e os outros 5 meses, ou 6, ou 7, 5, em viveiro comunitário. Ou seja, um daqueles viveiros novos que nós estamos a fazer agora, que vai ter 11 metros por 2 por 3 de altura, será para agarrarmos 10 casais e pô-los 5 meses, 6 meses em descanso no viveiro comunitário, com acesso ao chão, a vegetação, como acontece, exatamente simular o comportamento que existe na natureza. Okay. Porque as pessoas normalmente têm muito aquela ideia de prendermos aqui o casal e fazer a vida dele toda aqui. Mas não, na natureza isto é uma ave de bando, é uma ave que vive em grandes comunidades. Tanto o Psittax iritax, como o Psittax iritax princeps, como o Psittax iritax timné. Todos eles são aves de bando, em que os casais, não bandos numerosos, como temos no caso dos Amazonas, algumas aratingas, araras, mas são grupos que estamos a falar, por vezes vê-se filmagens de 10 indivíduos, 8 indivíduos, 12 indivíduos, 16 indivíduos, em que vivem fora da época de reprodução, em grupos relativamente confortáveis, até uma segurança para o próprio animal face a predadores. Depois da época de reprodução, esses casais separam-se e procuram eles próprios o isolamento e o sossego para reproduzir. Exatamente. Nós aqui vamos simular isso da seguinte maneira. 6 meses, 7 meses, estão em gaiolas de criação. Gaiolas de 2 metros, por 1 por 1, acho que é o suficiente para o casal reproduzir. Porque, na verdade, apenas vão estar ali 5 meses, 6 meses ao ano. Para terem o sossego para conseguirem... Exatamente, estarem isolados, o casal certinho, tudo direito. Fora da época de reprodução, irão para o viveiro grande, em que estarão todos juntos, os 10 casais, tudo em conformidade, tudo sossegado, tudo, se quiserem voar vão, se quiserem estar sossegados vão, se quiserem estar. Qual é o nosso objetivo também é isso? Neste momento, destes 10 casais que nós temos aqui, nós temos apenas 6 fêmeas a criar. As outras 4, 2 são novas e as outras 2 ainda puseram ovos brancos. Ainda não estão a aparecer ovos fecundados. O nosso objetivo também de trabalhar com aves em colónia, em grupos, é mesmo isso. Porque por algum motivo nós poderemos estar a fazer a coisa errada, que é forçarmos um casal em que esse casal não é compatível. E se nós colocarmos as aves num viveiro comunitário, é fácil fazer a marcação das aves, umas riscas na testa, vermelhas, amarelas, laranjas, azuis, umas bolas nas asas, é fácil fazer a marcação. E vermos se os próprios animais, nós temos o controle disto tudo escrito, tanto em computador como em papel, dos casais certos, sabermos se o próprio casal no viveiro comunitário daqueles 7 meses se irá trocar. Okay. Aquela fêmea que é da gaiola A com aquele macho da gaiola A, por algum motivo não são compatíveis, não estão a criar, e pode acontecer no viveiro grande a ver a fêmea a procurar outro macho de outra gaiola que também não está a ser compatível com a fêmea. Até diz-me uma coisa, muito bem, que podes ter esses 2 casos de 2 aves que fazem parte de casais que não estão a ser compatíveis, de se juntarem e formarem um casal compatível, mas também tens o caso dos outros casais que estão a criar lindamente. Todas as aves estão marcadas através da anilha ou microchip. Até isso, essa ave, se essa fêmea se interessar, está a criar muito bem, se interessar pelo outro mais, tu vais respeitar? Os cinzentos normalmente são monogâmicos, ou seja, são casais que já estão formados. Pode acontecer, nós já vimos casais reprodutores por algum motivo a trocarem, mas isso normalmente tem a ver com a idade que existe de discrepância entre o casal, ou seja, estamos a falar de um macho, o macho mais velho, nós temos de cinzento, tem 38 anos, e está junto com uma fêmea com 7 anos.
O que é que poderia acontecer nesse casal? Essa fêmea de 7 anos, por algum motivo, num viveiro comunitário, encontrar um macho com uma idade mais semelhante e procurar desfazer o casal. Mas como nós temos tudo marcado, quer através de anilhas, quer através de microchip, ainda tem uma fêmea com tatuagem, que antigamente, eu não sei se tu sabes, as aves que vinham de importação eram marcadas através de tatuagem. Tatuagem na asa esquerda, macho, tatuagem na asa direita, fêmea. Era através de tatuagem as primeiras que vinham de, estamos a falar da década de 80, 90, até 92, 93 ainda se fazia a marcação por tatuagem. Também temos aí um conduto de cabeça preta, que também está ainda tatuado numa asa, uma fêmea. Ou seja, nós temos as árvores marcadas. É facilmente, e temos este registro de todos os casais escritos a que gaiola pertencem. É facilmente controlável a gente termos, quando vamos capturar a ave, fazemos a leitura de microchip, fazemos a leitura da anilha, sabemos que esta ave está a reproduzir, pertence à gaiola número 1, vai a fêmea para a gaiola número 1, agora temos que encontrar no viveiro, apanhar o macho dela e voltar a juntar o casal novamente certinho na mesma gaiola. É fácil. A nível de cinzentos, então, é uma espécie difícil de conseguir a reprodução. Há alguns manejos, lá está, algumas estratégias de juntar em colónia para aumentar a probabilidade de formar casal, que pode ser bom para o sucesso reprodutivo. O que é que tu podes assim dizer que seja fundamental, não, mas que possa potenciar o sucesso reprodutivo nos cinzentos? A primeira coisa para fazer este tipo de trabalho, como eu irei fazer, é ter espaço. Então a gente tem possibilidade de ter um viveiro grande disponível para receber 10 casais de cinzentos, para ter todos ali juntos, porque é um viveiro que só vai ser utilizado durante 6 meses ao ano, os outros 6 meses ele irá estar vazio. Nem toda a gente tem essa possibilidade de espaço. Pronto. Logo aí já é uma coisa que é um bocadinho impeditiva a todos. O que nós também temos a que terem atenção muito na parte dos cinzentos. Os cinzentos já têm um metabolismo que consegue digerir a gordura mais rápido do que o caso dos amazonas. Os cinzentos podem comer uma comida mais gorda, tanto que facilmente, não sou eu que estou a dizer, qualquer saca que tu abras de qualquer marca de ração, a mistura de cinzentos tem sementes, no caso o girassol e o cânhamo, que são as sementes mais gordas que a gente encontra à venda, tem maior quantidade face a uma saca da mesma marca de Catatuas ou de Amazonas. Os cinzentos são muito equiparáveis às araras. Quando falas de cinzentos, falas de africanos também, queres englobar os africanos? Todos os africanos, sim, quase todos os africanos. Há africanos que poderão, porque normalmente o que é que nós temos em ideia nos africanos? Normalmente a nossa ideia de africanos baseia-se muito nos psitatos e nos poicéfalos. Mas há outras espécies de africanos, não só esses. E dentro dos poicéfalos, as mais comuns de encontrar na avicultura moderna, e depois eu explico o porquê de dizer avicultura moderna, normalmente é os senegais e os maias. Já se encontra vários robustos, já se encontra vários rufiventri, já se encontra outras espécies que não eram tão comuns há 15, 20 anos atrás. Aí está a avicultura moderna do que se encontra agora. É o mercado está sempre a rodar, está sempre espécies a aparecerem novas que o mercado... Não vou por aí, concordo ou aceito o que tu estás a dizer, mas não concordo na íntegra. Porquê? Não considero que seja o mercado, eu considero que seja a falta de conhecimento e a dificuldade em criar algumas espécies. Pensa comigo, o cinzento, quando era a época da importação, foi trazido em grandes quantidades. O papagaio senegal em grandes quantidades foi trazido. Ou seja, mais aves que vinham de importação, mais aves que sobreviviam ao período crítico pós-importação. Então, mais aves que eram disponibilizadas no mercado para reprodução. Rufiventris, papagaios do cabo, tanto robustos, sualenses, são passas que não vieram em tantas quantidades. Ou seja, automaticamente a reprodução dela demorou alguns anos a atingir os níveis necessários para entrar na avicultura moderna, a conseguir abastecer as necessidades de mercado. Isso acontece muito, por exemplo, com o caso de outras aves em que foram importadas em grandes quantidades e outras em menos quantidades. A reprodução, ligado ao fator de ser uma reprodução mais difícil e há menos quantidade de indivíduos disponibilizados em mercado para reproduzir, vai fazer com que nós, principalmente portugueses, que estamos um bocadinho afastados do centro grande europeu, tenhamos menos acesso a elas, não é? Por exemplo, eu sou muito apaixonado por catatuas. As catatuas negras, derivado à sua dificuldade na reprodução e menos aves importadas, é uma ave que ainda hoje é um bocadinho desconhecida em Portugal. Mas vais, por exemplo, a um país como a Alemanha, como a Bélgica, como a Holanda, são criadas já há muitos anos. Já existe um sucesso. Em Portugal também já são criadas há alguns anos. Mas não
com a rapidez e a forma como existe naqueles países. Porquê? São menos aves entraram no mercado europeu e mais dificilmente ou mais tarde chegam ao nosso mercado português. Okay. E o cinzento, o Senegal, é a mesma coisa. Foram aves que foram importadas em grandes quantidades, mais facilmente chegaram aqui do que as outras espécies. Ainda agora falaste um pouco das catatuas negras. Será que vai haver uma novidade aqui no final do vídeo? Sim, quem me conhece bem sabe exatamente que as catatuas negras estão nas minhas espécies de eleição. Iremos deixar para o final do vídeo, mas posso-vos garantir que há sonhos que são mesmo para realizar. E eu tenho, quem me conhece sabe exatamente isso, eu digo essa frase muitas vezes: os sonhos existem para serem realizados. E todos nós temos de ter objetivos de vida. Enquanto tivermos um objetivo de vida, nós, seres humanos, temos um propósito para continuar a viver, a lutar e a enfrentar as adversidades que nos vão aparecendo. E no meu caso, um dos meus sonhos, um dos meus objetivos de vida foi atingido. Há mais. Mas deixaremos isso mais para a frente. Vamos deixaremos isso mais para a frente depois para poder falar. Portanto, agora estamos aqui numa zona que temos aves. São aves, certo? Não deixam de ser aves. Tudo aves e aves ornamentais neste caso. Pronto, e são aves lindíssimas. Tem aqui toda a maneira e feitio, mas é uma área completamente nova para mim. Conta-me um bocado, diz-me o que é isto, o que é este mundo completamente... As aves ornamentais para mim são uma paixão, a par dos psitacídeos também. Esta parte aqui foi o conseguir ter espaço e conciliar uma paixão que já existia há muito tempo, que era este tipo de viveiros e este tipo de animais. Qual é o bom daqui, Jaime? É a diferença que nós temos aqui face lá acima, que é, tu aqui consegues fazer um viveiro plantado, consegues ter um viveiro bonito, visualmente bonito, tu olhas, consegues fazer uma conciliação, uma simbiose perfeita entre plantas e animais. Ali não é possível, porque se puseres um casal de catatuas dentro deste viveiro, daqui a um mês não existe plantas, como a gente sabe. São animais bastante destruidores por natureza. E então optámos aqui por fazer um género de viveiros em que conseguimos conciliar com a parte da flora. Não só ter a parte de fauna, de animais, mas também ter a parte da flora das plantas. Temos aqui um bocadinho de tudo. Temos pavões azuis, pavões brancos. É assim, do pouco ou nenhum conhecimento que eu tenho desta área, o brilho dos meus olhos está ali, os brancos, os pavões brancos. Adoro, Sim, adoro. O pavão, sabes que o macho do pavão branco é conhecido como o véu da noiva, porque a cauda dele, quando atinge, sabes que a cauda do pavão normalmente cresce até ao 5º ano de vida do animal. Aos 5 anos, quando ele tem a cauda no tamanho máximo, faz lembrar os véus das noivas, quando estão lindíssimos. Em casamento. Ou seja, são aves bonitas, perdem um bocadinho a cor. Face ao azul, aquela cor azul, o verde, aquela mistura de cores, são muito mais bonitas. Trabalhamos com diferentes tipos de animais. Somos muito apologistas, no caso dos fazões, fazer a incubação através de galinhas, não só na máquina, mas a galinha é mais fiável. E para a galinha, normalmente nós utilizamos as sedosas do Japão. São ótimas mães, são perfeitas amas de choco e perfeitas também amas de cria, porque às vezes temos galinhas que são boas para chocar e não são boas para criar os bebés. E as sedosas são excelentes. Nós utilizamos muito sedosas para criar várias espécies de fazões que nós temos aqui. Aqui temos uma espécie, dentro do nosso plantel, acaba por ser uma das mais raritas neste momento, que é as fracas, as Guterra pucciarani. É uma fraca que não é muito normal encontrar ainda em cativeiro. É uma espécie selvagem, não tem a ver com aquela fraca normal que estamos habituados, que é uma espécie doméstica, que já foi mudada pelo ser humano ao longo dos anos. Isto não, é uma espécie selvagem. Exatamente o que está aqui é exatamente o que existe na natureza. Okay. Depois temos várias espécies de fazões, fazão dourado, fazão lady, monal. Temos também algumas rolas, como é o caso desta rola de crista australiana. Isto é um macho que foi criado à mão, é um macho dócil e, como é possível ver, gostou de ti, pronto. Gostou de ti, está-te a cortejar, está-te a fazer o cortejo de macho. Aqui é a parte dos bebés, em que temos os últimos indivíduos para venda. Aqui é um viveiro que também estamos agora a começar a plantar para um projeto futuro, também para pôr aqui uns animais bonitos. Posso já deixar aqui o rastilho para no próximo ano vires cá gravar. Certamente encontrarás aqui pombos de Nicobar para poder gravar dentro deste viveiro. Aqui os Nicobares e aqui certamente encontrarás as Ibis escarlate também neste viveiro para o ano, para poderes gravar. Ou seja, já tens um motivo para o ano voltares cá. E volto, mesmo Sim. Não sendo a minha praia, sabes que eu gosto
imenso de cá vir, quer seja não para... precisa ser propriamente para vir ver os animais, mas não seja para vir já sabes que ver e acompanhares aqui o nosso crescimento. Portanto, aqui dentro acredito que seja o coração de qualquer criador, a zona das maternidades, onde nós criamos os bebés. Fala-me um pouco do que é aqui dentro, de como é que esteja aqui organizado. Isto basicamente é uma sala que está climatizada, é uma sala que trabalha com ar-condicionado, tem as incubadoras, tem as maternidades, tem o necessário, digamos assim, para fazer a parte de reprodução artificial das diversas espécies. Neste momento, pronto, estamos numa época baixa, há poucos bebés, o que temos acabado de ver são os últimos bebés da temporada para sair. E noto que aqui tens um ar-condicionado, acaba para quereres manter a temperatura embora aqui. Embora isto seja isolado interna e externamente, temos mesmo que ter um ar-condicionado para poder ter a temperatura correta durante a parte de incubação. Principalmente na parte das toscadeiras. As toscadeiras têm que ter uma temperatura exterior certa, estável, para elas poderem depois exatamente fazerem o trabalho. O sítio onde a gente tem as nossas maternidades é crucial para o bom funcionamento e para termos a certeza que a temperatura que está lá dentro, umidade e etc, é aquilo que a gente quer. Pensa numa coisa muito importante, se nós tivermos as máquinas num sítio que não tem a temperatura calibrada, o que é que nós vamos fazer? Vamos ter uma máquina que, quando temos uma temperatura de sala de 20 graus, ela vai ter que fazer um esforço para conseguir atingir os 37.4 de temperatura interna. Se essa mesma sala, ao fim de 4 ou 5 horas, subir a temperatura para 30 e tal graus, o esforço da máquina já vai ter que ser inferior. Certo. Ou seja, vai ter que ser uma máquina que não vai estar estável, vai ter que estar a fazer mais força, menos força, mais força, menos força. Isso não vai conseguir ser um bom funcionamento de temperatura dentro da máquina. Se tivermos uma sala com a temperatura controlada estável, as máquinas praticamente estão todas a trabalhar a relantim. Ou seja, o esforço que elas têm que fazer é igual a qualquer hora do dia, e isso é muito crucial depois no desenvolvimento do embrião. Agora é uma zona calma, mas vamos ver então o resto dos casalinhos que tens lá dentro. Portanto, aqui atrás temos algumas catatuas também, mas a nível de instalações são diferentes daquelas que a gente viu ali. Exatamente. Por serem catatuas de maior porte, catatuas com um histórico mais problemático a nível de espécie, não desfazendo as do Córpsis, porque aqui também tenho 2 casais de Córpsis deste lado, optámos por ter viveiros de outro tipo de tamanho. As dimensões mantemos na mesma os 2 metros de largura, os 3 de altura, neste caso nestes, e os 6 de comprido. Um dos objetivos de ter estes viveiros mais altos também recaiu sobre um aspecto muito importante. Como é facilmente visível, e se quiseres vir aqui consegues perceber, estes viveiros estão virados a poente, ou seja, se mantivessem o mesmo padrão de altura dos outros viveiros, estes animais iriam só levar do sol a meio da manhã ao final da manhã. Tendo 1 metro a mais de grade do que os outros, faz com que os animais, no primeiro hora de sol, consigam subir aos peleios mais altos e levam logo o sol da manhã. Daí teres 1 metro acima da altura da chapa. Os animais recolhem lá dentro, têm a parte de nidificação e de alimentação lá dentro, embora alguns até prefiram dormir nestes peleios exteriores ou lá dentro, consoante as suas necessidades. Ok, então aqui não se trata de ser uma necessidade para a espécie ter estas diferenças de tamanho ou não, é mais para conseguir a espécie apanhar o sol nas fases... São as duas coisas. Okay. São as duas coisas. Se não fosse uma necessidade da espécie, optaria por pôr outra espécie e não esta. Compreendes? Okay. Ou seja, acaba por ser as duas coisas em simultâneo. Uma necessidade de viveiros grandes para espécies grandes, que nós neste caso aqui temos um casal de catatuas alvas, aqui temos um casal de catatuas galeritas e leonoras, por exemplo, por serem animais de porte grande necessitarem de viveiros maiores, e também a necessidade de serem animais, ou neste caso estes viveiros, possam receber também o primeiro sol de nascente. Ok. Aqui deste lado já estou a ver os loris, fica à frente de loris e cinzentos, e os loris têm uma especificidade, ou seja, tem ali uma coisa específica da espécie. Conta-nos lá um pouco do que é que são, o que é os loris e sua... O mais importante dos loris, e que as pessoas às vezes têm que ter noção, é que os loris são muito propícios a poliomavírus. Isso é o aspecto mais importante dos loris. Poliomavírus e algum circovírus. Embora seja um circovírus ligeiramente diferente, mas é circovírus na mesma. Daí os nossos loris, embora estejam junto de cinzentos e de catatuas, estão separados automaticamente.
E são aves tratadas de maneira diferente do que estes. Não na mesma altura, têm chapa completamente isolado, a nível de higienização é feita de maneira diferente. Depois, necessidades básicas da espécie. São animais frugívoros e nectarinos, ou seja, alimentam-se de uma papa líquida, de uma papa seca, de mais fruta. Não comem sementes, embora comam algumas, nós damos de molhado aos nossos loris, embora comam algumas, mas têm uma necessidade alimentar completamente diferente das outras. Nós na coleção só temos molucanos e hematodes, o verdadeiro arco-íris, como as pessoas gostam de chamar. Não temos outras espécies. Nós tivemos, tanto eu como a Sandra, tivemos durante algum tempo a tomar conta de uma das minhas coleções de loris a nível nacional. Fomos os pioneiros na criação, estamos a falar há alguns anos atrás, da Chalcopsida do Bembodi, a Cardinalis, as espécies raras ainda hoje na avicultura e as primeiras a nascer em Portugal foram criadas nessa coleção. Crescemos no meio disso, mas para nós, nosso consumo interno, optámos só pelos molucanos e os hematodes. A nível de instalações, ninho, alimentação fora da época, na época, qual é a estratégia que tu utilizas aqui em casa? Padrão. O nosso padrão de alimentação do loris é feito anual, não temos um aumento de proteína ou uma redução de proteína como fazemos nos diferentes psitacídeos. A nível de alimentação é exatamente a mesma. O ninho é um ninho convencional, ou de caturras, ou de ringnex, exatamente, psitácula, é um ninho convencional. A única alteração que nós utilizamos nos nossos ninhos, os nossos ninhos loris são de gavetas. De gavetas o porquê? Os loris, derivado da sua alimentação muito à base de líquidos, têm as fezes muito aguadas, muito líquidas. O que é que vai fazer com que um bebê ou dois bebés no ninho irão sujar o material mais rápido do que um papagaio, um psitácula, ou seja, são aves que têm uma necessidade de trocar as aparas de ninho de forma constante e regular, exatamente. Okay. Daí nós trabalhamos com gavetas, tiramos a gaveta, pomos uma gaveta nova com material limpo, trocamos o bebê, ou seja, é exatamente igual, simplesmente fazemos uma troca de limpeza de fundo de ninho, sem fazer uma invasão de tirar o ninho, lavar, raspar, não, simplesmente é só a gaveta que sai e volta a entrar uma nova limpa com os bebés lá para dentro. Ok, cá em casa utilizas a papa seca, preferes o néctar? Utilizo as duas coisas, tanto líquida como seca. Ok, frutas e legumes, alguma... Gostas de... Os loris têm um problema muito grande, os loris não conseguem digerir o ferro face aos outros psitacídeos. Se quiserem dar legumes aos loris, todos os legumes têm que ser cozidos. Okay. Isso é muito importante nos loris. Tirando isso, comem todo o tipo de fruta, menos o pera abacate, como é lógico, embora os nossos estão habituados à fruta convencional. Maçã, pera, uva, banana, manga, mamão, essas laranja, frutas mais... com regularidade aos loris? Citrinos não são muito aconselhados em loris. Podem comer, os nossos comem citrinos, não vou dizer que não. Não todos os dias. Não todos os dias, como é lógico. Claro. Sim. E nem todas, se calhar, nem todas as semanas. Mas estamos na altura da laranja, agora de forma esporádica comem a laranja. É assim, agora para terminar esta visita, vamos então ali à surpresa, vamos então ver o que é que tu tens ali para mostrar ao pessoal. Vamos embora. Portanto, para fechar esta visita incrível deste espaço de deixar encantado qualquer amante de aves, fala-me um pouco disto que está aqui atrás de nós. Ora bem, isto é o viveiro que nós utilizamos para o crescimento e maturidade das catatuas, que vamos tirando durante o ano e que queremos ficar no plantel para futuros produtores. E neste caso temos aqui um casal de Caliptorhynchus banksii, catatuas pretas de cauda vermelha, que foi a aquisição mais importante deste ano. Era um objetivo, falámos há bocadinho no vídeo, era um objetivo desde menino, conseguir chegar a isto, era um sonho que há 20 anos ou 15 anos atrás eu pensaria ser impossível de conseguir, e este ano consegui comprar o casal. São umas catatuas, para mim, quem me conhece bem sabe que catatuas pretas para mim é a minha paixão, tu sabes isso já há alguns anos, sabes que catatuas pretas é a minha paixão. Não tencionamos ficar por aqui, atenção, objetivos, como falámos há bocado, objetivos de vida e sonhos são para ser realizados. Este é o primeiro, mas dentro das pretas ainda há várias espécies que queremos completar. Neste caso temos aqui um casal de Caliptorhynchus banksii. A subespécie possivelmente será uma Samueli, serão Samuelis, embora Samuelis de um porte muito grande. A nossa fêmea de bico branco tem 56 cm, o nosso macho já tem a mandíbula a ficar negra, tem 58 cm. As fêmeas ficam com esta pigmentação amarela, este malhado,
e a cauda barrada, de laranja e amarelo. Os machos, este barrado na maturidade sexual irá desaparecer, irá ficar uma única mancha vermelha, uma única baia vermelha, e este serapintado de amarelo irá desaparecer todo. Temos aqui uma fêmea que tem 7 meses e o macho está com cerca de 5 meses. A nível de popularidade em Portugal, raridade... Sim, ainda é uma catatua pouco encontrada. Há alguns casais, já há alguns casais cá em Portugal. De grande porte não há, porque nós temos as catatuas pretas são divididas por 5 subespécies. Poderá haver mais uma, incógnitos, não é tão oficial, mas poderemos ir a 6 subespécies, mas 5 subespécies pelo menos conhecidas. As mais comuns na avicultura que nós temos moderna são as Samueli e as Banksy Banksy. Banksy Banksy é a maior, as macaorrinchos, depois temos os macaorrinhos, temos as incógnitas, temos outras subespécies, mas, por exemplo, para nós termos uma noção, nós achamos estas grandes, com 56, 58 centímetros, mas nós estivemos a ver uma fêmea que esteve à venda na Holanda há 1 mês e meio, uma fêmea do ano, da mesma idade que a minha fêmea, com 67 centímetros. Isso sim, são grandes. São enormes. São enormes. Vão quase ao tamanho de umas de cauda amarela, das funeréus. Era um objetivo de vida e um objetivo meu pessoal conseguir o primeiro casal. Acredito que não ficarei por aqui. E tão saudavelmente, deixa-me que te diga. Sim, são um casal super compatível. A fêmea chegou 1 mês primeiro que o macho. Pensámos ao princípio que pudesse estranhar, mas não. Um casal incrível. Estão a aprender muito com as galas. Nós guardamos as galas do ano que reproduzimos. Temos aqui algumas lutinas, temos normais, temos portadoras lutinas. E elas estão a aprender e estão a ter uns excelentes professores. As galas estão a ter um comportamento incrível para com elas. Tanto que são catatuas que na natureza vão muito ao chão, mas em viveiros, em criadores, não. Aqui, como estão a crescer com as galas, eu digo muitas vezes que não comprei catatuas, comprei galinhas. Tenho várias vezes a gente passa aqui e elas andam no chão a brincar junto das galas. E pronto, não, mas era uma das minhas espécies de eleição, uma das minhas espécies favoritas e pronto, já cá está. E eu, conhecendo já há algum tempo, felizmente, e eu farto-me de dizer às pessoas que tu fazes parte do meu desenvolvimento como criador, já visito a tua casa há algum tempo, há alguns aninhos, e foram vários ensinamentos, e por isso eu agradeço-te, e também agradeço-te mesmo muito por teres aceitado este convite, de nos receberes na tua casa, e por abrires este projeto, que é o canal do YouTube, mostrares o teu espaço, aquilo que é o teu cantinho, e acima de tudo mostrares estas beldades. Acima de tudo, eu é que agradeço-te a ti, porque estás a fazer uma coisa demasiado importante que nós não temos em Portugal, que é dar a conhecer o que há cá dentro, porque muitas das vezes nós temos uma ideia clara, que é dizer que o que lá fora é que é bom, mas não, nós temos boas coisas cá dentro, temos boas instalações, temos pessoas com boas instalações, pessoas com boas aves e acima de tudo temos pessoas que percebem de aves cá dentro. Sim. E nós muitas das vezes temos o vício de dizer, é português, mas o português pode ser melhor. Claro. Nós temos o caso em todas as modalidades que nós possamos pensar, desde MotoGP, desde futebol, nós portugueses somos bons em tudo. Porquê é que nós também não podemos ser bons na parte dos psitacídeos, na parte das aves, na parte do maneio da avicultura? Podemos ser bons como os outros. Temos muito aquela ideia grande de dizer a Holanda, a Bélgica, a Alemanha, certo, são países que estão à nossa frente, mas nós temos uma coisa que eles não têm, temos sol. Temos um bom clima, nós conseguimos facilmente com o nosso clima criar qualquer tipo de ave, quer sejam aves australianas, quer sejam aves da Oceania, quer sejam aves africanas, aves sul-americanas, nós conseguimos ter de todo o tipo de aves a criar cá dentro. E esses países não conseguem, por isso, ou necessitam de fazer grandes investimentos em instalações para conseguir a reprodução. Certo. Por isso, eu é que tenho que agradecer a ti, começares a mostrar, não só vires aqui, vires a outros e acima de tudo, nós servimos como uma ponte, porque quanto mais divulgação de criadores e de criação de aves em cativeiro existir, mais novos criadores vão aparecer, mais novas pessoas vão querer crescer, vão querer evoluir. A gente muitas das vezes tem vício de dizer, as instalações ficam caras, vamos optar por instalações mais baratas. Certo, mas termos uma instalação cara é o que é necessário para termos aves caras também. Exato. E quanto melhor instalações nós tivermos, melhor de sucesso na reprodução e mais anos de vida as nossas aves vão aguentar. Por isso, isto funciona tudo como uma bola de neve. E é nesse aspecto que eu queria agora, para terminar o vídeo, que é, para quem está a começar
e quer começar neste mundo das aves, quais é que são as dicas que tu tens a dar a essa pessoa? Falem com muita gente, vejam e aprendam muito. Pensem primeiro no projeto que estão a pensar fazer e depois, dentro do projeto que estão a tentar fazer, tentem ver outros criadores com situações ou projetos similares. Para quê? Nós temos que nos servir de molde, se calhar, de outras pessoas, embora tenhamos algo já criado por nós, mas servir de molde. E depois, se tivermos a sorte de lidar com pessoas que nos vão ensinar, que nos vão explicar, que nos acrescentar conhecimento, é tudo uma aprendizagem. Porque isto, como eu costumo dizer muitas das vezes, isto não é matemática. Isto não é matemática, isto não é só juntar um casal, 1 mais 1 e vamos logo ter 2 e daí 3, 4, 5, 6. Não funciona assim. Ou seja, todas as pessoas que se querem lançar nisto, começar a crescer com as aves, visitem criadores. E podem procurar cá dentro, não precisam só de ir lá fora, porque cá dentro também temos muita boa gente. Temos muitos bons criadores. Não tenho dúvida. Os meus pilares e os meus pessoas que serviram de exemplo para mim na criação das aves e nas instalações são portugueses. Portugal tem muitos bons criadores e agora com o decorrer do tempo vão aparecendo cada vez mais pessoas. Eu tenho a certeza que tem pernas para andar e que o mundo das aves vai crescer. Não só criadores, mas boas animais também. Sem dúvida alguma. Brunão, muito obrigado. Muito gosto. Foi mais um episódio do... Espero que este bocadinho tenha servido também para aprenderes alguma coisa. Muita coisa. E acima de tudo, não penses que só eu é que te ensinei. Porque todos os dias nós também estamos a aprender. Perfeito. Tanto tu aprendes comigo como eu aprendo contigo. Sem dúvida alguma. Uma coisa que a gente tem que pensar nos animais é, a gente nasceu sem saber nada e vamos morrer sem saber tudo. Por isso, aquela pessoa que cria periquitos, aquela pessoa que cria araras jacintas ou aquela pessoa que cria pintacílgos ou canários, todos eles têm informação para nós aprendermos. Sem dúvida alguma. Sempre. O saber não ocupa lugar. Exatamente. Este foi mais um vídeo do Entre Asas e Criadores. Espero que continues desse lado a acompanhar tudo isto, este mundo incrível. E já sabes, fica desse lado a acompanhar o dia-a-dia de um criador.